Fala aí galera, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nutrição na adolescência, tá bom? Então, caneta e papel aí na mão para vocês irem anotando aqui os aspectos mais importantes que a gente vai estar falando nessa aula de hoje, tá bom? Lembrando que essa aula é muito importante porque além de estar relacionada à vivência de vocês, que é a adolescência, também ela vai trazer algumas questões que podem ser cobradas nas avaliações externas, tá bom? Então a gente vai começar falando dos carboidratos, tá bom? Os carboidratos eles vão ser considerados uma das 5 principais macromoléculas do corpo humano. Vão ser moléculas orgânicas formadas por carbono, oxigênio e hidrogênio. A gente pode ver aqui, ó, uma molécula de carboidrato. E ele vai ter como função primária, pessoal, a principal fonte de energia do corpo humano. Essas moléculas aqui de carboidratos vão ser responsáveis por estar fornecendo essa energia para que o nosso corpo ele possa funcionar corretamente, tá bom? Já que mais na frente a gente vai ver como isso ocorre dentro de um ciclo de bioenergética. O segundo macronutriente que a gente vai ver hoje é a proteína. É uma molécula formada por pequenas moléculas de aminoácidos, como a gente pode ver aqui na figura, tá? Essa cadeia de aminoácidos aqui, ela vai formar essa molécula de proteína aqui, tá bom? Os aminoácidos eles podem ser naturais ou essenciais. Os aminoácidos naturais são os aminoácidos que o nosso corpo ele consegue produzir, tá bom? Ou seja, a gente não precisa sair ou tentar encontrar alimento que seja rico nesses aminoácidos. Por quê? Porque o nosso corpo já produz, então tranquilo. E tem os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo ele não consegue produzir e a gente tem que encontrar nos alimentos, tá bom? Então, esse conjunto de aminoácidos naturais e aminoácidos essenciais vão formar moléculas de proteínas, onde a gente vai encontrar proteínas principalmente em derivados de animais, como as carnes, o leite, os ovos e tudo aquilo que for derivado de animal. A função primária da proteína, pessoal, vai ser a reestruturação e reorganização celular, tá bom? Então, dentro desse contexto aqui, essa proteína, ela vai estar servindo principalmente para reestruturar o tecido muscular que está sofrendo desgaste constante de acordo com aquilo que a gente vai se movimentando durante o dia, tá bom? Então, é importante demais essa macromolécula para o funcionamento do nosso corpo. O terceiro macronutriente vão ser as gorduras, que são cientificamente conhecidas como lipídios, tá? Esse termo aqui, ele é um termo que ele vai gerar um certo tipo de preconceito por parte das pessoas que vão colocar a gordura como sendo algo que seja apenas ruim. Entretanto, as gorduras elas têm uma importante função dentro do nosso organismo, tá? Além delas serem a maior fonte de armazenamento de energia do nosso organismo, elas também vão auxiliar no transporte e na absorção de substâncias, principalmente vitaminas e minerais, tá bom? Então essas gorduras, como função primária, elas vão reter energia, para quê? Para que o nosso corpo possa usar quando for pedido, e também vão auxiliar no transporte dessas substâncias aqui. As principais fontes de gordura são o azeite, a manteiga, alguns óleos vegetais, ovos, carnes, tá? A gente também encontra gordura em uma infinidade de alimentos. O quarto e o quinto macronutriente vão ser as vitaminas e os sais minerais. Esses aqui, eles têm grande quantidade, tá? Existem vários tipos de vitaminas e vários tipos de sais minerais. Se a gente fosse se deter a falar aqui sobre todos eles, a gente ia passar um dia ou mais, tá? Entretanto, a gente precisa saber de uma coisa, que todas as vitaminas e todos os minerais são responsáveis por regular todos os processos metabólicos do nosso corpo. Por exemplo, a vitamina A ela vai ajudar na regulação do nosso olho, a vitamina B vai regular em relação à nossa musculatura, ao nosso estômago, a vitamina C, trato cardiorrespiratório, vitamina D, tecido ósseo, vitamina K, coagulação sanguínea.
Então, todas as vitaminas vão ter processos específicos que vão ter como principal função regular o metabolismo. E os minerais também, o magnésio, para conseguir ajudar o ácido lático a não fazer muito mal à musculatura, o cálcio também para a mineralização do osso e tudo isso, tá bom? A gente vai encontrar essas vitaminas e esses sais minerais principalmente em vegetais e frutas, tá bom? Então, por isso que é tão importante a gente estar comendo isso. Atenção aqui, tá, galera? Essa aqui é a parte mais importante. Uma molécula de carboidrato, ela vai servir, como a gente falou ali, para formar energia, tá? Essa energia, ela vai servir para atividades anaeróbicas, que a gente viu lá na aula passada, que atividades anaeróbicas são atividades de alta intensidade e por um curto período de tempo. E para esse tipo de atividade aqui, os carboidratos eles vão produzir isso aqui, tá? Ó, glicogênio. Então, o glicogênio ele vai servir para essas atividades anaeróbicas, tá bom? E ela também vai formar ATP, certo? Que é a adenosina trifosfato. Essa ATP aqui, ela vai servir para as atividades aeróbicas. Entretanto, o ATP ele também vai ser utilizado em baixa quantidade para essas atividades anaeróbicas aqui, tá? O que é que acontece? O carboidrato ele é transformado em glicose 6P, tá? E aí ele vai produzir glicogênio e ácido pirúvico. O ácido pirúvico ele vai entrar no ciclo de Krebs. Quando ele chega nessa etapa aqui, ó, ele vai começar uma alta produção de adenosina trifosfato, que é a principal matéria de combustível do nosso corpo. Professor, se eu estou sem ATP no nosso corpo, no meu corpo, o que é que acontece? Ele vai apagar e você não vai ter força para estar gerando essa energia aqui, tá? Por quê? Porque eu não vou ter isso aqui no meu corpo. Então eu preciso estar consumindo carboidrato para que eu possa estar produzindo glicogênio e para que eu possa estar produzindo ATP. Lembrando que o glicogênio tem relação principalmente com os exercícios anaeróbicos e o ATP relação com os exercícios aeróbicos, tá bom? Aí, galera, isso aqui é a função primária do carboidrato, tá? Só que, por exemplo, se eu peço aí o meu amigo Adriel para fazer uma dieta low carb, tá? Ou seja, com baixas quantidades de carboidrato. O meu corpo ele não teria carboidrato suficiente para produzir o glicogênio e o ATP que o nosso corpo ele precisa para funcionar. O que é que acontece nesse caso aqui? A gente vai ter proteína e gordura e o nosso corpo ele é bastante inteligente. O que é que vai acontecer? O nosso corpo ele vai reconhecer essas proteínas e essas gorduras aqui como moléculas de carboidrato e vai jogar dentro desse ciclo aqui, tá? Para quê? Para que possam ser produzidos glicogênio e ácido pirúvico. E assim continuar dentro do ciclo da bioenergética. Professor, então não faz mal eu não consumir carboidrato. Se a sua dieta ela for muito rica em proteína e gordura, os carboidratos não vão fazer tanta falta assim. Entretanto, tem que ser bem rica mesmo em proteína. Por quê? Porque a proteína ela tem a função primária dela e as gorduras também. E se eu estou usando toda a minha proteína e toda a minha gordura como carboidrato, elas não vão poder realizar as funções primárias dela, que é reestruturação e reorganização celular, no caso das proteínas, e armazenamento e transporte de substâncias, que é o caso das gorduras, tá bom? Então espero que tenha dado para entender esse ciclo aqui. Diante disso a gente vai responder essa questão aqui, ó. Na década de 40, na região centro-oeste, produtores rurais cujos bois, porcos, aves e cabras estavam morrendo por uma peste desconhecida, fizeram uma promessa, que consistiu em não comer carne e derivados até que a peste fosse debelada. Assim, durante 3 meses, arroz, feijão, verduras e legumes formaram o principal prato
desses produtores aqui, tá bom? Para suprir o déficit nutricional a que os produtores rurais se submeteram durante o período da promessa, foi importante eles terem consumido alimentos ricos em... Aí aqui a gente tem os itens, tá, galera? Vitamina A e E, aminoácidos naturais, frutose e sacarose, aminoácidos essenciais, ácidos graxos saturados. A gente vai perceber aqui na pergunta, ó, que eles vão começar a se alimentar apenas de arroz, feijão, verduras e legumes. Ou seja, eles não estão consumindo matéria-prima animal, que são as carnes, tá? O que é que vai acontecer? Eles vão estar aqui com uma baixa ingestão de quê? De proteína. E desses itens aqui, quais que têm relações com proteínas? São os aminoácidos, tá? Então, de cara, eu vou eliminar o item A, o item C e o item E, e vai sobrar esses dois tipos de aminoácidos aqui. A gente explicou anteriormente aí que os aminoácidos naturais são produzidos pelo nosso próprio corpo, ou seja, a gente não precisa procurar ele nos alimentos, tá? Então a gente elimina também, vai sobrar os aminoácidos essenciais, que são os aminoácidos que o nosso corpo não produz e a gente precisa consumir, tá? E eles vêm derivados principalmente de matéria-prima animal. Ah, professor, e onde é que eu vou encontrar esses aminoácidos essenciais aqui, já que eu não estou podendo comer carne? Principalmente, pessoal, em alguns grãos, como a soja, a lixia, tá? Esses grãos aí, eles são muito ricos em proteínas, tá bom? Espero que tenha dado para vocês terem entendido. Qualquer dúvida, depois vocês me perguntam, tá bom? A gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre o conceito da nova pirâmide alimentar. Até 2014, a pirâmide alimentar ela tinha 4 bases, tá? Uma base de carboidrato, uma base de vitaminas e minerais, uma base de proteínas e uma base de gordura. Essa pirâmide alimentar que ela foi criada com o intuito, que era de quê? De favorecer com que as pessoas elas tivessem suas saúdes preservadas, ou seja, fosse um preventor de doenças que pudessem enviar ao ser humano. A partir de diversas pesquisas, eles começaram a perceber que essa pirâmide ela não estava mais servindo de acordo com os interesses principais, que era de prevenção de doenças. Por quê? Porque as pessoas estavam ficando cada vez mais doentes e eles perceberam que eles precisavam mudar a pirâmide para atender essa nova demanda que estava surgindo de doenças, tá? Então, na primeira base aqui, ó, eles já vieram com uma mudança bem radical. Eles colocaram água e exercício físico, que até então nunca tinha sido colocado em nenhum tipo de pirâmide alimentar, porque a água está relacionada principalmente às doenças renais, que aumentaram muito durante aí os últimos anos, e o exercício físico relacionado às doenças crônicas degenerativas, que são o principal causador de morte no mundo. Então eles vão dizer aqui claramente que tanto a atividade física como o consumo de água são os principais preventores de doença hoje que assolam o mundo, tá bom? Então, por isso a importância da gente estar bebendo pelo menos 2,5 litros de água por dia e praticando exercício físico regularmente aí durante a semana. Na segunda e terceira base, continuou o carboidrato, mas ele desceu algumas gorduras que até então estavam bem aqui, ó, que são alguns azeites e oleaginosas, tá? Azeite, óleo de chia, essas coisas todas. A terceira e quarta base, que era a segunda até então, ficou aqui com as vitaminas e os minerais, tá? A quinta e a sexta base, que era a terceira, ficou com as proteínas. E a última base, que era a quarta, continuou com as gorduras mais pesadas aqui, tá bom? A manteiga, batata inglesa, carnes gordurosas, açúcares, entre outras coisas. Aí vamos falar aqui agora, pessoal, um pouquinho sobre balança energética. Balança energética ele vai ser a relação entre o consumo energético e o gasto energético. Ou seja, aquilo que eu vou comer e aquilo que eu vou gastar depois de comer, tá bom? Existem 3 tipos de balanço. Balanço positivo, o balanço negativo e o balanço neutro. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Chamei o Wilgner aqui, tá? Pra gente ir para um rodízio de pizza. O Wilgner ficou todo animado. Só que o Wilgner, todo dia,
ele gasta 2.000 calorias fazendo as atividades diárias que ele costuma fazer, tá? O que é que acontece? Nesse dia que eu chamei o Will para ir pro rodízio de pizza, ele decidiu que não ia comer nada em casa, tá? E foi lá e chegou na pizzaria, comeu 20 pedaços de pizza e isso deu 5.000 quilocalorias aqui para ele, tá? Isso aqui não é a mesa do Cis não, viu pessoal? É no mouse mesmo, por isso que fica feio assim. Então pessoal, ó, percebam aqui que o Will consumiu 5.000 e gastou só 2.000 calorias. Nesse caso aqui ele vai ter um balanço energético positivo. Por quê? Porque ele está consumindo mais do que ele está gastando, tá bom? Isso aqui vai gerar um acúmulo de gordura e a médio e longo prazo a pessoa vai começar a engordar. No segundo dia, que foi após o rodízio de pizza, o Will passou muito mal, tá? E não comeu direito nesse dia, foi pro banheiro, talvez tenha gastado até um pouquinho mais de energia. E nesse dia aqui ele só consumiu 1.000 calorias, tá? A mãe dele foi lá, fez uma sopa para ele, foi a única coisa que ele comeu durante o dia. Nesse caso aqui, nesse segundo dia, a gente vai ter um balanço energético negativo, que vai ser quando o Ilgner, ele vai gastar mais energia, ele gastou 2.000 e consumir menos nutrientes, só consumiu 1.000 aqui, tá? Isso aqui a médio e longo prazo vai gerar o que? Emagrecimento. E o balanço neutro é o terceiro dia, quando o Ilgner voltou ao normal, não foi por rodízio, consumiu 2.000 calorias. Nesse caso aqui ele teve um balanço neutro, que ele teve um equilíbrio entre o gasto e o consumo de nutrientes, tá? Bem tranquilo, né? Aqui. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho dos distúrbios alimentares. Esses distúrbios eles são um conjunto de doenças em que uma pessoa está tão preocupada com a comida e com o seu peso que muitas das vezes ela não consegue pensar em outra coisa. Os principais tipos de distúrbios alimentares são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. A anorexia, pessoal, ela vai ser um distúrbio muito grave onde a pessoa ela não consegue enxergar o estado real dela aqui, ó. Vamos supor que essa aqui é a nossa amiga Grazi. A Grazi tá nesse corpo aqui, só que ela tá se vendo no espelho desse jeito aqui, bem gordinho, tá? O que é que acontece? Por conta dela não estar vendo a imagem real dela, a Grazi ela está, no caso aqui, parando de comer e fazendo dietas cada vez mais absurdas, causando ainda mais emagrecimento. O risco disso é ela entrar em um estado de desnutrição, e esse estado de desnutrição pode trazer muitos riscos à vida da Grazi, tá bom? Por isso que a anorexia ela é tão perigosa. Por quê? Porque a galera ela deixa de comer a tal ponto que elas vão, de certa forma, começar a emagrecer abundantemente. E isso não é bom para o corpo, tá, galera? O segundo distúrbio vai ser a bulimia, que é completamente diferente da anorexia, porque nesse caso aqui a pessoa ela consegue enxergar a realidade, ela se vê exatamente como ela é, só que ela sente um peso na consciência imenso por estar consumindo alimentos em abundância. Aí o que é que ela vai fazer? Ela vai se autoinduzir ao vômito. O problema disso aí, galera, é o quê? Que essa galera aí, ela vai começar a fazer um processo que o nosso corpo ele não é acostumado, que é o de vomitar. Quando eu vomito, eu estou trazendo para órgãos que não era para passar ácido, diversos tipos de ácido que meu estômago suporta. Quando eu como, o meu estômago ele vai dar um banho de ácido lá no alimento e as minhas cavidades estomacais e intestinais elas suportam de boa esse ácido. Só que o meu esôfago, a minha laringe, a minha faringe, a minha língua, a minha boca, ela não é acostumada com esse tipo de ácido, tá bom? Então vai começar a corroer esses tecidos, podendo ocasionar diversos problemas. O mais grave deles, câncer, tá bom? Então é uma doença que é muito perigosa.
Todas essas duas doenças que eu falei aqui, elas não são doenças clínicas, tá, galera? São doenças psicológicas e devem ser tratadas com psicólogo ou psiquiatra, tá bom? Se você conhece alguém que está nessa situação, fale com o responsável dela para que encaminhe ela para algum desses profissionais aí, tá bom? O terceiro e último, a compulsão alimentar, vai estar relacionado com aquela pessoa que ela come bastante, ela não consegue parar, tá? Além disso, gerar obesidade, pode trazer diversos problemas ao corpo, porque assim como na anorexia eu vou ter pouco nutriente para gerar energia, o nosso corpo também, quando ele tem muito nutriente, ele não funciona normalmente. Então, quando eu tenho de menos é ruim, quando eu tenho de mais também é ruim, e eu preciso estar equilibrado em relação a isso aí. Por exemplo, se eu tenho muita vitamina C, eu posso sobrecarregar meu coração e meu pulmão e entrar em colapso, tá bom? Então, a pessoa que come demais, ela corre esse risco aí, além de, muito possivelmente, ela se tornar obesa, tá bom? Então, galera, nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, falem comigo no privado, tá? Que a gente vai estar tirando todas essas dúvidas aí de vocês. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima semana, quando a gente vai ter revisão para a prova do mestrado. Valeu, galera!